Pois é, galera, interrompendo o nosso hiato para falar sobre Popó versus Bambam. Quer dizer, mais ou menos, vocês vão entender. Galera, eu, como muitas pessoas de todo o Brasil, eu esperei muitas horas para ver o Popó enchendo o Bambam de porrada. Eu nem sou tão ligado assim no mundo do boxe, no mundo da luta profissional, nem é muito minha praia assistir esse entretenimento, mas sei lá, eu acho que fizeram tão bem o marketing dessa luta que me deu vontade de esperar para assistir e o resultado foi o que foi, né? Eu assisti o Popó simplesmente derrubando o Bambam como se fosse a coisa mais fácil do mundo e para ele, de fato, foi. Só que aí isso estava gerando tanto meme, tanta discussão na internet, tanto vídeo que eu pensei, como que eu, um mero nerd, posso agregar esse tipo de conteúdo? E eu pensei, cara, tem muita luta dentro dos animes, dentro da ficção de um modo geral, que é muito Popó versus Bambam. Tem muito Popó versus Bambam em vários animes. E assim, eu sei que se eu for ficar caçando em animes, eu vou fazer uma lista de 50 Popós versus Bambams. Eu não tenho a menor dúvida disso. Só que eu queria focar aqui nos dois animes que a gente mais aborda aqui no canal, que são One Punch Man e Dragon Ball. E sim, tem muito Popó versus Bambam em One Punch Man e em Dragon Ball. Mas para a gente poder continuar isso aqui, eu preciso definir o que seria uma luta de Popó versus Bambam, mas eu também preciso do like de vocês e da inscrição de vocês se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal. Então, gasta esses 5 segundos que vão passar agora para você clicar no botão de inscrição, porque você vai gostar dos nossos vídeos, beleza? É claro que, se a gente for fazer uma analogia entre a luta do Popó e do Bambam com alguma luta de um anime, provavelmente a maioria das pessoas vão pensar que é uma luta completamente desequilibrada para um dos lados, como foi o Popó derrubando o Bambam, né? A gente está falando de um tetracampeão mundial contra um cara que venceu o Big Brother, sabe? Participou da turma do Didi. Com todo respeito a quem já participou da turma do Didi, mas a gente está falando aqui de enfrentar um campeão mundial naquilo que tornou ele um campeão mundial. Ah, mas ele tá aposentado. Ah, tá bom. Um tá aposentado, o outro nem começou. Então, vamos parar de discussão besta, vai. A minha definição de uma luta Popó versus Bambam é todo esse cenário que foi criado ao redor dessa luta. O Bambam, ele foi promovendo essa luta através de uma coisa chamada Trash Talk, ou seja, a conversa suja. Ele vai provocando o Popó, atingindo o Popó moralmente para ir crescendo esse hype. Assim, ele alimenta a sua própria confiança através de provocações e, ao mesmo tempo, inflama o público, principalmente o público que faz parte dessa bolha da luta, a bolha do boxe, a bolha do UFC, a bolha de quem pratica arte marcial, que sim, é uma bolha, não é algo, digamos assim, extremamente popular. Então o Bambam tinha esse caráter de ficar crescendo o hype dessa luta através de provocações baixas. Mas por outro lado, embora o hype estivesse grande por causa desse alto número de provocações, no fundo todo mundo já sabia que o Popó ia vencer ele, há de se convir. E o Popó é um profissional, ninguém melhor do que ele para fazer o que ele fez ali. Ele é um tetracampeão mundial e fez o que fez. Então, eu resolvi selecionar aqui algumas lutas, 5 mais precisamente, que tinham exatamente esse caráter. De um lado, um cara que crescia o hype através do trash talk, né? Através do diálogo sujo, que é você ficar falando, provocando, ofendendo. E do outro lado, um cara que a gente sabe que vai esfregar o chão
com a cara do outro sujeito. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi lembrar exatamente que o Freeza é um cara muito bom no Trash Talk. O Freeza provavelmente é o maior campeão do Trash Talk. Embora não esteja na lista, eu preciso comentar um pouco sobre as provocações do Freeza sobre o Jiren. Vocês já notaram o nível do Trash Talk que o Freeza usou contra o Jiren quando o Freeza ficou sozinho com o Android 17 para lutar contra o Jiren? Tinha uma hora que o Freeza começava a provocar o Jiren ele foi ficando nervoso, ele mandava o Freeza calar a boca. O que aconteceu com aquela sua cara de paisagem? Cala a boca! O Freeza chegou a dizer, mas você nem tá com aquela força toda. Aí o que o Jiren faz? Ele compra a provocação do Freeza, pisa no rabo dele, começa a dar uns socos na cara do Freeza, dizendo, qual é? Você tá dizendo que eu não sou forte? Que porra é essa? Baixa sua bola, eu sou muito mais forte do que você. Aí o que o Freeza faz? Ele achata o Jiren entre duas pedras e aí ele manda outra provocação. Ele começa a falar coisas como... Parece que alguém ficou nervosinho. Os caras que fazem Trash Talk fazem muito disso. Inclusive, fanboy de Dragon Ball é mestre no Trash Talk. Mas na verdade a cena que eu tô me referindo é a do Freeza contra o Trunks. Porque quando o Freeza ressurge com aquela nova forma dele, em que metade do corpo dele tá robótico, ele já chega dizendo que vai mostrar pro Goku o novo poder dele, porque agora o novo corpo dele é muito mais poderoso e etc. Só que o Goku não tá lá quando o Freeza e o Rei Cold chegam, então quem acaba tendo que dar conta dele é o Trunks. O Freeza, obviamente, fica com medo da transformação de Super Saiyajin quando ele vê, mas eu acho que é muito mais um trauma da luta dele contra o Goku do que falta de confiança. Tanto não é falta de confiança que por um tempo ele achou que seria capaz de vencer o Trunks. Embora seja um filler, isso que eu vou dizer, mas o Freeza tenta explodir a Terra jogando uma bola de energia gigante que o Trunks simplesmente para com uma das mãos. E pouco depois disso, o Trunks simplesmente parte o Freeza ao meio, como se não fosse nada. E essa cena é total Popó versus Bambam. De um lado, um sujeito extremamente arrogante, que vive para falar um monte de bosta, e do outro lado, um cara que finaliza ele como se não fosse simplesmente nada. Só que essa não foi a única vez que a gente viu o Freeza sendo o Bambam numa luta. Porque no Torneio do Poder, o Freeza teve uma luta contra o Topo. Quando ele se tornou um deus da destruição, o Freeza ligou o Trash Talk total, sabe? Na minha opinião, ele até achou que iria ganhar. Ele não estava simplesmente usando o Trash Talk de arrogância. Ele achou que ele poderia ganhar porque ele estava confiante por causa da última experiência dele contra um poder de um deus da destruição. Vocês lembram que quando ele estava lá com o Goku, uns capangas do Universo 9 tentaram eliminar o Freeza com um Hakai que foi emprestado do deus da destruição deles e o Freeza resistiu a esse Hakai? Então, o Freeza estava usando o Trash Talk apenas para alimentar a confiança dele, para ele não arregar para o topo, só que o fato é que o Freeza teve que engolir todo esse trash talk dele, da mesma forma que os fanboys do Freeza têm que ficar fazendo isso. Quando o Topo virou Deus da Destruição, o Freeza pagou pra ver, tentou parar o Hakai e só tomou na cabeça. Ele não teve chance nenhuma contra o Topo. Da mesma forma que o Bambam não teve chance nenhuma contra o Popó. Então essa luta do Topo contra o Freeza foi total Popó versus Bambam, total. Mas felizmente a gente pode aliviar um pouco pro lado do Freeza, porque tem outro cara que usa muito do Trash Talk, incrivelmente, sempre que ele usa, ele se ferra, que é o Vegeta. Nossa, o Vegeta usa muito Trash Talk. É o vice-campeão em Trash Talk em Dragon Ball Super. E o que é pior é que, tipo assim, ele já nem tem mais tanto perfil assim pra ficar famoso pelo Trash Talk, porque ele já deixou de ser um vilão há muito tempo. Mas ele continua fazendo isso. Fez isso contra o Topo, fez isso contra o Cell, fez isso até contra o Majin Buu, tá certo que contra o Majin Buu ele fez isso só pra enrolar. Só que a luta que eu tô me referindo aqui é a do Vegeta contra Android 18.
18, porque o Vegeta estava tão confiante depois que ele conseguiu despertar o poder do Super Saiyajin, que ele que saiu humilhando todo mundo. Ele humilhou o Android 19, ele ficou tentando humilhar o Dr. Gero, ele ficou tratando mal o Piccolo, o Gohan, o Kuririn, enfim. Ele estava tirando o trash talk para todo lado. Tanto que quando os outros Guerreiros Z estavam querendo chegar no laboratório para destruir os androides 17 e 18 antes que fossem despertados, o Vegeta não estava querendo deixar isso acontecer. Por quê? Porque ele tinha confiança. Ele estava 100% confiante de que ele conseguiria destruir os androides 17 e 18 sozinhos. Eis que Android 18 limpou o chão com aquela calvície do Vegeta. E foi muito fácil para ela, sabe? Em nível de poder, inicialmente eles estavam até bem equilibrados, segundo o próprio Trunks, só que o Piccolo foi percebendo que o poder do Vegeta foi caindo, enquanto que o poder da 18 foi se mantendo, porque ela tem energia infinita. Enfim, foi muito fácil para ela e o Vegeta teve que engolir o orgulho dele. Agora, em One Punch Man, volta e meia a gente vê esse tipo de situação, como foi o caso, por exemplo, da luta entre Saitama e Rei do Mar Profundo. Cara, o Rei do Mar Profundo é muito chato. Eu tenho certeza que qualquer um que viu a primeira temporada de One Punch Man ou leu o mangá, torceu pra esse cara calar a boca logo, porque ele era muito irritante, sabe? O cara falava pra caralho. Ninguém perguntava nada pra ele, ele fazia questão de falar. Aí ele arrebentou 2 heróis classe A e depois arrebentou 2 heróis classe S, que são Pure Prisoner e o Genos. Aparece o Cavaleiro Sem Licença, ele derrota o Cavaleiro Sem Licença também. Ele é mega escroto com todo mundo que tá lá dentro daquele abrigo. Diz que vai matar todo mundo, que todo mundo tem que morrer de medo dele e gritar de pânico enquanto ele mata um por um. Enfim. Só que quando o Saitama chega, ele não acalma, ou seja, ele continua falando, ele continua provocando. Ele diz que ele é o pináculo da evolução, porque a vida surgiu na água e, portanto, a vida na água é muito mais poderosa do que a vida na terra. E por isso ele está no topo do mundo. E por isso, enfim, o Saitama perde a paciência com ele, manda ele parar de falar e lutar logo, porque tá chovendo e ele tá com medo de ficar gripado. Só que aí acontece, né? O Rei do Mar Profundo dá um soco que é lento demais pro Saitama. O Saitama dá um único soco e acaba finalmente com um falatório interminável desse vilão que é extremamente chato, cara. E eu sei que quem assistiu Bambam vs Popó tava torcendo pro Popó encher a cara do Bambam de porrada, pro Bambam parar de falar, porque, pelo amor de Deus, é chato demais esse sujeito. Ver o Popó dando uns socos na cara dele foi extremamente satisfatório. E por fim, não tem como a gente não comentar, mais uma luta de One Punch Man que tem todo esse caráter, que é Saitama vs Suryu. O Saitama entrou no torneio de artes marciais só para poder ganhar dinheiro e conhecer a tal das artes marciais, só que do outro lado da tabela estava o Suryu, que é um dos maiores artistas marciais do mundo e o maior campeão daquele torneio de artes marciais. Vale lembrar que ele não é o único. O Garou tem um título nesse torneio, o Silver Fang tem um título nesse torneio, mas quem mais ganhou títulos nesse torneio foi, de fato, o Suryu. Só que ele chegou na final contra o Saitama, e quando ele descobriu que o Saitama era um herói, aí ele começou a falar um monte de bosta, começou a ofender os heróis, começou a dizer que heróis são caras convencidos e, enfim, um monte de merda. Depois ele teve que engolir o choro porque ele precisou de um herói para salvar ele. Enfim, aprendeu a lição e eu espero que o Bambam tenha aprendido a lição também. Mas o fato é que durante a luta o Saitama fez o Suryu ter que engolir cada palavra que ele falou dos heróis, porque ele falou muita merda dos heróis. Ele foi tão humilhado que o Saitama, na verdade, precisou só de 2 golpes para derrotar o Suryu, sendo que um golpe nem acertou, o Saitama parou a mão antes de tocar no Suryu e só o vento rasgou a camisa dele, e o outro golpe foi um golpe com a bunda, né? Enfim, e isso foi suficiente para derrotar o Suryu e mostrar que ele nunca teve chance contra o Saitama, da mesma forma que o Bambam nunca teve chance contra o Popó. Tem alguma outra, de algum outro anime que vocês conhecem?
Comenta aí embaixo, eu vou ler os comentários de vocês e de repente rola uma parte 2 desse vídeo aqui. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço para vocês e falou!